Hello babies, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou contar uma história que me traz até um pouquinho de ansiedade. É uma história da minha vida que foi bem difícil. Ainda me dá alguns gatilhos falar sobre isso. Faz muito tempo que eu não falo sobre isso, então eu vou contar pra vocês o meu relato de parto e como foi ficar grávida aos 16 anos. Bom, gente, essa não é uma história qualquer. Eu quero que vocês entendam que esse vídeo é para servir de exemplo e também ser informativo, tanto para mulheres que vão ser mãe agora, tanto para as meninas adolescentes que vão ser mamãe, ou até só adolescentes mesmo que está assistindo esse vídeo, tá? Esse vídeo eu quero que fique como alerta e também um informativo, para vocês entenderem que ser mãe na adolescência não é essa mil maravilhas que pode parecer. Tem muitas pessoas que conseguem ter rede de apoio, mas tem outras que não conseguem. Então eu resolvi trazer a minha história para vocês, porque muita gente quer saber como que foi para mim, e também tem adolescentes que entram em contato comigo falando que quer ser mãe. E assim, gente, eu fui mãe na adolescência, mas eu não recomendo, tá bom? Tudo começou em 2021 de setembro. Eu conheci o meu namorado desde pequena, mas eu nunca pensei que a gente ia ficar juntos. A gente sempre se via desde os 8 anos de idade. Nessa data, em setembro, eu comecei a gostar dele. Minha família sempre vinha aqui no quintal da família dele. A avó dele, ela é prima legítima da minha avó, mas a gente não somos primos, tá? Relaxa que eu verifiquei antes. Bom, eu ia visitar todo mundo e eu sempre via ele. A gente já conversava antes de setembro, né, de 2021. E eu gostava muito dele já nesse tempo, eu tinha 14 anos, ele também. A gente, a diferença de um mês, ele nasceu em novembro, eu nasci em dezembro. E a gente já conversava já tinha um tempo, e nesse dia que eu vim pra cá em específico, eu falei pra ele que eu queria o nosso primeiro beijo. Bom, a gente teve o nosso selinho, depois eu fui pra minha casa. No mês de outubro, dia 21, teve o aniversário da irmã dele de 2 anos. O aniversário dela é em março, só que a festa teve que ser em outubro, porque foi a data que eles organizaram a festa. Bom, ele não me dava muita bola no começo, ele tinha outro relacionamento, mas eu não sabia. Mas aconteceu certas coisas entre eles e a menina foi embora. E meio que eles não estavam mais juntos. Só não se falaram oficialmente pra terminar, mas ela não morava mais aqui. E eles já tinham se afastado, mas eu não sabia disso. Então a gente continuou conversando, depois ele falou que tinha terminado com ela, tudo, e ele falou que queria realmente ficar comigo. No dia da festa, ele não tava muito assim pra conversar comigo, principalmente em público, né? Porque a gente tava conversando apenas pelas redes sociais. Então, quando a gente veio pra cá, a gente dormiu na sala de hóspedes que tem aqui. Dormiu eu, minha mãe e meu padrasto. E aí, a prima dele, que é minha amiga, eu queria dormir na casa dela. Então a minha mãe e a mãe dela eram amigas, elas conversaram e eu dormi aqui. Minha mãe foi embora com meu padrasto e no dia 12 de outubro foi onde começou a nossa história e essa é a data do nosso namoro. Então tudo começou assim. Eu, desde que eu venho pra cá, desde os 8 anos, a mãe dele, que atualmente é a minha sogra, eu já cuidava da filhinha dela desde a barriga. Eu tinha muito cuidado, sempre gostei muito dela. Então eu vinha pra cá e nesse tempo eu vinha pra cá pra ficar na casa dela, ficava com ela, ficava com a neném. E eu fazia de tudo, faço até hoje pela minha cunhada. E aí eu aproveitei, né, fui lá no quarto dele, a gente ficava conversando, assistindo filme, dava altas risadas. E era muito gostoso o começo, a gente conversava muito, ria muito, e esse ato de se conhecer é muito bom. Então a gente conversava sobre tudo, a gente tava super feliz. E aí, em uma quinta-feira, a gente decidiu que queria ficar junto. Eu falei pra ele que meus pais não iam deixar a gente só ficar, porque eu nunca tinha namorado antes. Eu já tinha ficado com outras pessoas, né?
mas eu nunca tinha namorado, assim, e não tinha ficado com ninguém sério, assim, dos meus pais sabendo e todo mundo sabendo. Então eu falei pra ele que eu gostava muito dele e queria namorar com ele. Então ele pegou e falou assim que queria conversar com a minha mãe. Então nessa quinta-feira eu fui pra minha casa, ele foi comigo. Meu tio, o pai da minha amiga, me levou. E aí a gente ficou conversando lá. Minha mãe falou que por ela tudo bem, mas tinha que conversar com meu pai, tudo direitinho. Meus pais são separados, então eu morava com a minha mãe. E no final de semana que eu fui pra casa do meu pai, eu contei pra ele que eu tava gostando dele. E meu pai falou que queria conhecer ele, né? Obviamente. Então, um mês depois, mais ou menos, meu pai marcou uma reunião aqui na casa dele. Então, tava todo mundo, gente. Tava todo mundo. Parecia que eu ia casar, porque tava a minha sogra, o marido dela, tava o meu padrasto, minha mãe, tava os meus cunhados, só faltou o periquito e o papagaio, que de resto tava todo mundo ali. E aí meu pai colocou as regras dele, minha sogra colocou as regras dela, minha mãe também, conversaram e entraram num consenso. A gente seguiu ali namorando 1 ano e alguns meses. E eu trabalhava na empresa da minha mãe. Então, quando eu trabalhei na empresa dela, no dia de sexta-feira, eu tinha curso de informática. Hoje em dia eu já sou formada em informática, mas nesse tempo aí eu ainda estava cursando. Então eu fui, entrava no trabalho às 7 e saía às 3h30 dia de sexta-feira e eu tava já passando muito mal. Minha menstruação tava atrasada, tava tendo dor de cabeça e cólica, mas não descia. Eu tava bem inchada e não descia. Então eu passei na farmácia, porque eu já estava suspeitando, comprei o teste de gravidez, fui pra casa e deu positivo, obviamente. Foi um misto de emoções. Eu chorava, eu ria e eu ficava feliz, mas também ao mesmo tempo eu ficava muito preocupada, porque eu tinha 16 anos, estava trabalhando agora, eu tinha começado a trabalhar agora. Ele já trabalha desde os 13 anos, mas isso a gente já estava com 15 não, 16 já quase. Ou a gente já tinha completado 16, alguma coisa assim. E aí eu já tava preocupada, né? Falei, e agora? Eu tô trabalhando, mas o que eu recebo não daria pra sustentar. Ele trabalha, mas assim, a gente não tem uma casa e tal. Então a gente colocava em pauta tudo. Então eu liguei pra ele, falei que deu o teste positivo, tudo. E eu fiquei bem preocupada. Depois disso, ele falou que tava feliz, tudo, mas que depois a gente conversava com calma. No próximo final de semana, que faltava acho que o quê? Uns 2, 3 dias, eu fui pra casa dele, mas antes a gente passou no shopping pra sair e conversar um pouco sobre isso, porque ninguém sabia, só nós dois. Então eu falei pra ele as coisas que eu tava sentindo, o que ele tava sentindo, o que a gente podia fazer, e ele pediu pra esperar um pouco, quase completando 3 meses ou 3 meses pra poder contar alguma coisa, porque nesse tempo é onde tem mulheres que acabam tendo aborto espontâneo. Então a gente queria esperar pra ter certeza que eu ia ficar com a neném. Então, o que aconteceu? A gente esperou. Algumas semanas depois, acho que uma semana depois mais ou menos, quando eu estava indo trabalhar com a minha mãe falou pra mim que ela sonhou comigo grávida. E aí ela veio conversar comigo pra mim me cuidar, tudo. E eu já estava me emocionando ali. Tentei esconder, mas óbvio que a minha mãe percebeu. E quando chegou na empresa eu não aguentei e comecei a chorar. Contei pra ela que eu estava grávida e que eu estava com medo. Minha mãe pediu um tempo para poder assimilar o que estava acontecendo e a gente foi trabalhar. Quando foi no final da tarde, lá para umas 3 horas da tarde, minha mãe veio conversar comigo. Ela falou que estava feliz e que se eu quisesse casar, ela assinava no cartório para me casar. Só que agora a gente ia ter que conversar, ver direitinho o que a gente ia fazer. Ela perguntou se ele já sabia. Então a gente botou tudo em pauta. E um final de semana, depois disso daí, eu vim pra cá mais cedo. Minha mãe sabia, porque eu morava com ela, mas meu pai ainda não sabia que eu já tinha chegado. Ele sabia que eu ia, mas não sabia que eu já tinha chegado. Então ele foi pra lá pra conversar com ele, com meu namorado, pra poder falar, né, que se caso eu engravidasse, eu ia ter que assumir e tal, porque as enteadas do meu pai, que morava com ele, já tinham engravidado e elas eram adolescentes também, então ele se preocupava muito comigo. Então ele foi conversar com ele e ele falou pra ele, né, olha, sua filha já tá grávida, mas eu assumi e tal. E eles conversaram. Meu pai ficou sem reação, obviamente, uma filha de 16 anos que tá trabalhando com a mãe dela, tá grávida logo cedo, sabe? Então ele ficou bem preocupado.
deu alguns conselhos, falou que era pra ele cuidar de mim, que era pra ele assumir, senão meu pai ia atrás dele, porque era a única filha que ele tinha e ele não queria que alguma coisa acontecesse comigo, então ele tava bem preocupado. Eles conversaram tudo, meu pai no começo achava que ele não tinha tanta responsabilidade, né, porque 16 anos, tem menino que abandona e tal, enfim. E aí, depois disso, quando a gente... nesse tempo agora que eu lembrei, a gente tinha 15 anos. Quando a gente completou 16 anos, a gente resolveu morar junto. Eu saí da casa da minha mãe, ele saiu da casa da mãe dele. E os avós dele cedeu uma casa aqui no quintal pra gente morar. Uma casa de um cômodo, o banheiro era do lado de fora. Mas tava ótimo, a gente não tinha nem pra onde ir. Então, a gente teve a nossa família, né? Ali a gente foi ajeitando as nossas coisinhas, ganhamos geladeira, o fogão a gente comprou, a cama a gente comprou. Então, aos poucos a gente foi conquistando nossas coisas. Quando foi em um sábado, eu tinha saído com a tia dele, com as tias dele, né, no caso, a madrinha da minha bebê e também com a prima dele. Eu tava com a garganta inflamada, eu tava doente, eu tava com febre, eu tava péssima. Mas a gente foi mesmo assim. Quando foi na madrugada, ele ia trabalhar às 5 horas da manhã e eu ia ficar em casa. Acabou que eu fui, usei o banheiro, quando voltei minha bolsa estourou na cama. Mandei mensagem pra ele, falei, olha, minha bolsa estourou, o que eu faço? Liguei pra todo mundo aqui, da onde a gente morava, e liguei pra minha sogra. Minha sogra me acompanhou no hospital e falou, ó, você já vai ficar internada provavelmente, porque você é menor de idade e tal, você é muito nova, você tá grávida e sua gravidez é de risco. Então eu já sabia que era de risco e talvez eu ia ficar internada. Fiquei internada, nesse dia eu fiquei na sala de pré-parto. E assim, é muito assustador porque na sala de pré-parto tem muita mulher pra ganhar normal, tem muitas que já estão com contração, então umas gritam, outras não gritam, mas todas estão com dor. E dá pra ouvir o barulho de todos os quartos, porque é bem vazio, é só as camas e tipo assim, um armarinho. Então é bem vazio mesmo e tudo ecoa, então é bem assustador de verdade. E aí, o que aconteceu? Depois disso, eu fiquei na sala de pré-parto um dia inteiro e eu tava só tendo algumas dores de contração. Tomei soro na veia, tirei sangue, mas nada da bebê vir. Então o médico me subiu pro quarto, né? A enfermeira me subiu pro quarto e o médico foi falar comigo. Eu tive que tomar 2 injeções no quadril pra poder segurar a bebê na barriga. Eu tive que fazer vários exames, todo dia eu fazia exame. Um dia sim, um dia não eu tirava sangue, porque a minha bolsa estava, a bolsa rota que eles falam. A bebê tinha estourado uma das camadas, então tinha feito um buraco na bolsa. Pra quem não sabe, a bolsa ela é envolvida por 3 camadas, e uma dessas a bebê estourou chutando. E aí eu tive muita ansiedade, eu tenho ansiedade desde criança, então eu acho que acabou passando isso pra minha filha, porque ser mãe aos 16 anos não é fácil, eu sofri muito julgamento por isso, meus amigos se afastou, minha família se afastou, muita gente se afastou, era muita gente querendo dar opinião, sabe? Então tudo aquilo ficava na minha cabeça. E nesse tempo que eu fiquei no hospital, eu fiquei internada 15 dias. Eu precisava completar 34 semanas para poder começar a induzir o meu parto, porque eu ainda estava com 8 meses de gestação. E aí, o que aconteceu? Eu estava, né, bem nervosa, mas sempre fazendo exames. E nesses 15 dias eu fazia exame quase todo dia, tirava sangue quase todo dia, desenvolvi começo de depressão, tive ansiedade, descobri que eu tenho ataque cardíaco. Então assim, e muitas outras coisas que eu acabei descobrindo enquanto eu tava no hospital, que não foi fácil. Tive que começar a tomar antidepressivo, porque a minha família tava em casa, eles iam revisando, uma pessoa ficava comigo no hospital, outro dia ficava com outra, e o meu namorado não podia ficar comigo por ele também ter 16 anos, então era sempre alguém da minha família ou da família dele que ia ficar com a gente. E assim, quando a bebê ia nascer, eles faziam um churrasco aqui e eu fiquei, caramba, eu tô no hospital, não posso estar lá comemorando também, sabe? Então tudo aquilo ficava na minha cabeça. E nesse quarto que eu ficava, sempre tinha 3 mães, era eu e mais 3 mães lá internada.
Então as mães, ela passava pelos exames, tudo, algumas iam sendo liberadas e só eu ficava. E assim ia trocando, saía uma mãe, entrava outra, saía uma mãe, entrava outra. Então, todas as meninas, assim que eu acabei de chegar no quarto, elas já tinham sido liberadas, a segunda já tinham sido liberadas, e eu ficava, meu Deus, será que eu nunca vou sair daqui? Até que chegou o dia de eu induzir o parto, graças a Deus, porque eu não estava nada bem. Tava tomando sertralina, um remédio muito forte, que é antidepressivo, então não tava fácil. Nesse tempo, o meu pai também viajou, e eu sempre viajo com ele para visitar meus avós, e eu não pude ir porque eu estava internada, então foi bem difícil. E aí tinha enfermeiras que falavam que minha filha ia ficar internada, que eu não ia sair de lá. Então era pessoas que acabavam me colocando mais para baixo ainda, sendo que eu já estava passando por um processo difícil, né? Mas enfim, nesse dia que foi induzir o parto, eu acordei 5 horas da manhã, fui fazer o exame de toque e fazer o colhimento do líquido da bolsa para ver se eu não estava com nenhuma bactéria, porque como a bolsa estava rota, estava aberta, tinha risco de eu a bebê pegar alguma infecção e aí ia ser caso de emergência, que é muito perigoso para mim, tanto para ela. Então, fiz o exame e depois desci pra sala de pré-parto. Isso foi de manhãzinha. 5 horas da manhã eu fiz o exame, mais ou menos umas 6, 7 horas eu desci pra sala de pré-parto. A cada 6 horas o médico introduzia um comprimido no meu útero para poder ter a dilatação. Porque desde o dia que eu cheguei no hospital eu estava com 1 centímetro de dilatação e não dilatava mais. E introduzia remédio, dava o tempo, introduzia outro e nada. Eu fiquei mais ou menos 1 dia e meio no hospital tentando induzir o meu parto e nada. Até que, graças a Deus, trocou o plantão e uma médica abençoada pela manhã falou: mãe, ó, você vai ter que fazer cesárea porque já tem muito tempo que você tá internada. É tanto sofrimento para você quanto para sua filha. Então você aceita fazer a cesárea, tudo certinho, porque você não está dilatando. Conversou comigo, conversou com a minha mãe, a cirurgiã não, a anestesista foi conversar comigo e com a minha mãe, explicou que era mais agressivo, por eu ter 16 anos eu podia ter alguma sequela, mas era necessário pelo bem-estar da bebê e pelo meu bem-estar também. Então a gente conversou tudo direitinho, fui pra sala de cirurgia, o meu namorado não conseguiu assistir o parto, porque como a minha mãe estava na sala de parto comigo, eles na recepção não liberaram ele para assistir o parto, ele não pôde estar comigo, isso eu fiquei chateada por um bom tempo, porque eu queria muito que ele estivesse ali para ver, mas ele não conseguiu. Tive a bebê, mas a Jade não chorou. Assim que ela nasceu, ela não chorou. Eu fiquei bem assustada, porque ela nasceu 10h40 da manhã, e assim, quando ela nasceu, ela não chorava, não fazia nenhum som. E aí trouxeram ela, branquinha, do lábio vermelho. Eu dei um beijo na bochecha dela e já correram com ela pra incubadora, porque elas falaram: mãe, sua filha não está respirando, ela engoliu o líquido da bolsa e ela vai ter que ficar no oxigênio. Eu fiquei bem preocupada porque eu não conseguia ver ela, eu tava na mesa de cirurgia. Então depois eu fui pra sala, em uma sala lá, pra recuperar as minhas pernas por causa da anestesista. Por causa da anestesia, a gente toma a RAC, que é uma injeção na coluna, né? Uma anestesia na coluna. Então é só da cintura pra baixo. E aí eu precisava recuperar minhas pernas pra poder ir pro quarto descansar. Então depois disso eu fui pro quarto e aí eu só consegui levantar pra poder tomar banho e recuperar as minhas pernas 6 horas da noite. Fui, tomei banho e fui pra sala onde minha filha tava na UTI. Fui ver ela estava entubada, foi muito difícil porque você acabou de ter sua filha e você vê ela entubada, ela cabia assim, gente, na palma da minha mão, juro pra vocês, ela era bem pequenininha. E tava com um monte de tubos assim, minha cabeça já tava atordoada porque eu já tava tanto tempo no hospital e eu achando que até minha filha ia embora pra minha casa e ela ficou lá entubada. Depois de 3 dias da cesárea, eles me liberaram, eu vim pra casa sem a minha bebê. Eu tava, né, com o começo de depressão, então eu chorava muito. Ficava muito triste por ter deixado ela no hospital. E eu ficava, assim, pensativa, sabe? E muita gente me falava muita coisa e dava opinião de muita coisa. Nos primeiros 10 dias eu fiquei lá embaixo.
na casa da avó dele, junto com ele. Aí depois eu subi pra minha casa e eu subi 3 lances de escada, que era onde era a minha casa. E aí eu ia visitar ela todo dia no hospital, de Uber, porque eu tava de cesárea, eu levei 8 pontos, então eu não conseguia ficar andando de condução. E um desses dias que eu fui visitar a minha bebê, eu sofri um acidente de carro, o Uber bateu em outro veículo na frente, então eu acabei tendo uma batida muito forte nos meus pontos. Não tive hemorragia nem nada, graças a Deus, mas eu fiquei com muita dor. E após isso, já tem quase 3 anos que eu tive a minha filha, e mesmo assim, esse lado onde eu sofri o acidente, eu ainda sinto muita dor. Mas aí eu ia visitar ela, tudo, ela não mamou no peito, ela teve que ficar na sonda, então eu ia passar a linha, tirava o leite e dava pra ela. Minha filha nasceu com 1,930 kg e ela precisava sair com pelo menos 2,2 kg. Ela ficou 13 dias na UTI e mais 10 dias no berçário, então no total ela ficou 23 dias internada no hospital. Então depois disso ela foi pro berçário, tudo, eu fiquei acompanhando ela. Teve uma semana aí que eu não consegui, porque a gente já estava sem dinheiro pra estar pagando o Uber. O hospital era um pouco longe da minha casa. E assim, gente, o tempo que eu fiquei internada no hospital, as enfermeiras me levavam no salão de beleza, porque onde a minha filha nasceu foi no Tatuapé. Então, onde ela nasceu, lá tinha um salão de beleza, que é uma ONG que tem, que é Mãe Paulista lá. Então, lá elas cuidam das boizinhas, faz escova no cabelo. Só não faz a unha, né, porque é perigoso se cortar, pegar alguma bactéria hospitalar. Mas eu fui muito bem cuidada, mesmo com o começo da depressão, mas eu sempre fui muito bem cuidada ali. E depois disso, né, a minha bebê depois de 23 dias veio pra casa finalmente, mas as coisas não ficou mais fácil, porque todo mundo queria dar uma opinião. Eu, por ser mãe nova, falava de como eu era como dona de casa, como namorada, como mãe, e me julgavam de todos os lados. Sempre dava uma opinião. Pode ser que alguns não deram opinião por mal, mas me machucava do mesmo jeito, porque eu estava muito vulnerável, eu estava passando por muitas coisas. Fora a minha gestação também, que não foi fácil, né, muita coisa eu ouvi de todos os lados, tanto de pais como parentes, e enfim. E depois disso, eu comecei a trabalhar, estudar. Minha filha completou 1 ano. Eu fiquei 1 ano sem trabalhar, só o meu namorado. E aí depois eu comecei a trabalhar e estudar, porque quando ela nasceu eu estava no 2º ano do ensino médio. Eu fiquei afastada da escola, mesmo assim eu passei de ano. E no 3º ano foi onde eu comecei a trabalhar e estudar. Eu saía às 7 horas da manhã, saía do trabalho às 6h48, e ia pra escola às 7 e saía quase 11h30. Eu saía às 11 horas, 11h10, por aí. E aí eu chegava quase 11h30 em casa. Aí eu ficava um pouquinho com a minha filha. Só que assim, gente, foi muito difícil, porque no começo teve muita gente que colocava a minha filha como se ela preferisse eles ao invés da mãe dela. E doía muito porque eu tinha que trabalhar, estudar, e não conseguia ficar tanto tempo com ela, só no final de semana. Deixei de ir trabalhar muitos sábados, né, que no caso seria a minha hora extra, pra poder ficar com a minha família. Então eu cuidava de casa, estudava, trabalhava. O meu curso eu tranquei, eu fazia curso de administração. Eu tranquei por opção minha mesmo, porque era toda sexta-feira, como eu falei pra vocês, esse de administração era das 3h30 às 6h30, mais ou menos, e era lá em Suzano. E aonde eu estava morando atualmente ficava mais ou menos a 2 horas de distância. Então não tinha como eu estar indo fazer o curso. Então eu tranquei meu curso e depois eu cancelei, porque não ia dar mais pra mim conseguir fazer. E aí, por um bom tempo, eu passei por algumas coisas, né? Porque o que eu recebia não era muito. A pessoa que cuidava da minha filha sempre dava 50, dava 100, às vezes eu não conseguia dar nada. Porque o que eu tava recebendo também não era muito. Então eu tentava me virar de várias formas, junto com o meu namorado, o pai da minha bebê. Mas, enfim, depois de um tempo, né? As coisas foram melhorando, mas nessa fase aí teve vezes que eu comi arroz com batata doce, porque a gente não tava sem dinheiro pra comprar mistura. E muitas coisas que a gente passava, ninguém sabia, mas todo mundo queria dar opinião. E em tudo vai ser na sua vida, e eu quero que você entenda isso. Em tudo, alguém vai falar, você fazendo certo ou não, vão falar de você. Então faça por você, faça o que você acha que tá certo, e você assuma as suas responsabilidades e assuma as decisões que você faz, tá? Porque ninguém vai estar ali pra te ajudar quando você realmente precisar, tá bom? São poucas pessoas que fazem, e quando fazem, tem muitos ainda que fica falando por aí que fez por você. Eu sou o tipo de pessoa que prefiro que você não me ajude se for pra você fazer e depois sair falando. Eu prefiro ficar sem aquilo do que você fazer e depois jogar na minha cara, porque eu não acho certo. Eu faço tudo pra todo mundo de coração, não pra ficar jogando na cara. Então, se você não é assim comigo, eu prefiro que você não faça, tá? Enfim, depois disso tudo que eu passei,
Hoje em dia eu já trabalho, já sou formada na escola, sou formada em informática. Administração eu não pretendo voltar porque não é opção minha. Hoje em dia eu tô fazendo outro curso, que eu tô fazendo curso de espanhol. Hoje eu sou noiva, meu namorado me pediu em casamento, então hoje eu sou noiva. A minha filha tá na creche, às vezes ela fica com as pessoas, né, da nossa família. Ela gosta muito deles, ela é apaixonada por eles. E eu tive uma boa rede de apoio, então não é todo mundo que vai ter uma boa rede de apoio. Mas eu tive, e eu só tenho a agradecer a todo mundo que me ajudou no hospital, e todo mundo que dá as coisas ainda pra minha filha, que ajuda de coração. Pessoas que estiveram do meu lado porque gosta de mim, da minha família, então eu tenho só a agradecer. E agradecer a Deus por dar forças pra minha filha e ela sair do hospital porque ela já nasceu lutando pela vida dela. Então eu espero que a minha história fique como exemplo para vocês que são adolescentes, que pretendem ter filho cedo ou que já estão grávidas. Corre atrás do de vocês, porque é muito difícil, não é fácil, não é todo mundo que tem uma rede de apoio. Meus pais não me abandonou, a família dele não abandonou ele, mas tem muitos que não apoiam e vocês podem passar por coisas muito mais difíceis do que eu passei. Tem muitos hoje em dia que não assumem a responsabilidade de pai, só engravida você e vai embora. Então escolha muito bem a pessoa que você quer estar do lado. Tenha certeza que essa pessoa é a que vai estar com você independente de tudo. Hoje eu e ele temos 4 anos que estamos juntos. A gente somos pais, os dois trabalham. Nossa filha já vai fazer 3 anos. Os padrinhos dela é apaixonado por ela, cuida muito bem dela, então eu só tenho a agradecer. Meu pai, a mãe dele é apaixonada na minha filha, faz de tudo por ela, então, assim, gente, fica de alerta e espero que vocês tenham gostado da minha história, tá bom? Não estou aqui pra julgar ninguém, eu apenas vim mostrar a minha história, a minha verdade, porque muita gente queria saber e muitas adolescentes falam que quer ser mãe cedo. Então, eu fui mãe cedo, mas não recomendo. Espera um pouco você ter a sua estabilidade, você ser maior de idade pra não depender de ninguém, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!